Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos dando prosseguimento nesta série de estudos que nós temos feito aqui pela internet e é muito bom saber que você tem nos acompanhado, tem acompanhado aí os estudos da Palavra de Deus. Hoje nós queremos abordar um assunto muito importante. O objetivo, o intuito desse estudo é esclarecer você com o que diz a Palavra de Deus, o que diz as Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Jesus, ele foi ao inferno tomar as chaves do diabo, né? Então hoje nós vamos comentar sobre esse assunto, porque muitos, no afã de exaltar a obra de Cristo, eles chegam a um exagero a dizer que o próprio Machia, na sua crucificação, desceu lá no inferno e tomou as chaves do diabo, né? Por mais interessante, por mais apaixonante que seja essa história, ela não está registrada nas Escrituras Sagradas. Isso se trata de mais uma fábula, que são pregadas por aí e é passada adiante por aqueles que ouvem, mas não analisam os textos, Mas o que realmente está escrito? O que realmente a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler os textos bíblicos para a gente fazer um acompanhamento do que se trata. O livro de Apocalipse, o livro das revelações de Yohanan, ele diz assim, capítulo 1, versículo 18. E o que vive, fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só que coisa interessante esse texto, Tenho as chaves da morte e do inferno. Vocês que já estão acompanhando os nossos estudos, você aprendeu que a palavra inferno, ela vem de Hades, Ela vem da palavra grega Hades, que significa sepultura. Quando João Ferreira de Almeida traduziu esse texto e colocou como a palavra inferno, não é que ele colocou errando, cometeu um erro, É que a palavra inferno não significa a casa do diabo, onde o diabo mora, está sentado lá com um monte de demônio, numa cadeira pegando fogo, e um garfo na mão, um caldeirão, queimando, cozinhando. Não. A palavra inferno, ela significa lugar inferior, um lugar inferior. E do grego esta palavra vem de Hades, o qual significa sepultura. Nós já aprendemos isso nos nossos estudos anteriores. Então, se você quer aprender mais, procure o nosso estudo aí, a parábola do rico e do Lázaro, para você entender mais sobre a palavra Hades, do hebraico, a qual João Ferreira de Almeida traduziu para inferno. Lembrando que a palavra portuguesa, ela tem duplas referências, O inferno passou a ser a casa do diabo a partir do século III, quando o diabo ganhou chifre, casco de cavalo, rabo com uma seta na ponta, um tridente na mão e assim por diante, lendas e fábulas que são criadas por aí. A Bíblia, a palavra de Deus, nunca afirmou tais coisas, Mas vamos analisar esse texto à luz da palavra. Jesus, aqui o texto está dizendo isso, que Jesus ele foi morto, ele foi sepultado, e ele venceu a morte, e agora ele vive para todo sempre. É o que o Apocalipse capítulo 1, versículo 18 está dizendo assim. E ele tem as chaves da morte e da ressurreição. Porque ele morreu, foi sepultado e venceu a morte. Para que a gente entenda mais, nós vamos falar muito sobre este assunto hoje. Eu gostaria que você prestasse atenção. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, lá no capítulo 3, versículo 18. A palavra ela diz assim para nós. Porque
também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. Entenda esse texto, olha só. Mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. Esse é o objetivo, principalmente, do batismo em nome de Jesus, que aqueles que morrem para o mundo, né, estão mortificando a tua carne, mas vivificando o teu espírito. É esse o simbolismo do batismo, né? Então veja bem, o que esse texto significa? Que Cristo ele morreu para nos levar a Deus. Cristo ele morreu para dar acesso do homem a Deus, a qual o homem perdeu esse direito devido ao pecado, né, que rasgou-se este véu de separação, separando o homem de Deus. Mas Cristo ele morreu, o que o texto diz, para nos levar a Deus. Ele morreu na carne, mas ele foi vivificado pelo Espírito de Deus. É o que o texto bíblico diz. Foi vivificado pelo Espírito de Deus e ressuscitou. O versículo 19 ainda do mesmo capítulo diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos em prisão são esses que Jesus pregou? São os mortos? Não, não são os mortos esses espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão, na verdade, são pecadores que estavam mortos nos seus pecados, longe da presença do Eterno, a qual Yeshua pregou a eles para libertar eles desta prisão espiritual a qual eles viviam, para que levassem essas pessoas direto a Deus, né? E Jesus ele fez isso durante todo o tempo a qual ele esteve vivo. No período do ministério de Jesus, ele pregou a estas pessoas quando ele esteve vivo, não quando ele esteve morto, mas sim quando ele esteve vivo no seu ministério de 3 anos e meio, ele pregou para estas vidas, né? Aí o versículo 20 diz assim: os quais em outros tempos foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Então veja bem, os pecadores nos dias de Noé, eles não ouviram também a pregação que o próprio Espírito de Deus, através de Noé, pregava para aquelas pessoas. Eles não deram crédito na pregação de Noé, né? Não deram crédito na pregação daquele homem de Deus sobre o dilúvio, sobre o que havia de vir, né? E estes povos, eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Eles viviam em pecados, eles viviam presos em prisões, mas durante 100 anos eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Durante 100 anos eles tiveram a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos para também entrar na arca, porque o Espírito de Deus estava pregando ali através de Noé. Mas estas pessoas não deram crédito. Não deram crédito à palavra de Noé. Nós vamos chegar no assunto. É importante que você venha aqui para a raiz da palavra. Aí nós vamos ler aqui o texto no livro do profeta Isaías 42, no versículo 6 e no versículo 7. Diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo,
e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar, olha só o texto, para tirar da prisão os presos e do cárcere que estão em trevas. Em algumas versões bíblicas diz que jazem em trevas, né? Ou seja, Jesus ele curou muitos cegos fisicamente, cegos que apareceram com uma cegueira por questão de nascença, né? Jesus curou essas pessoas que eram cego fisicamente. Mas o maior objetivo do Mashiach era curar as pessoas que estavam cegas espiritualmente. O maior objetivo era esse. Porque quão duro é você curar uma pessoa que está cega espiritualmente. A coisa mais difícil que tem. Então Jesus curou as pessoas que estavam cegas fisicamente. Mas o maior objetivo do Mashiach era curar e pregar para essas pessoas que estavam cegas espiritualmente, né? Uma cegueira espiritual, porque eles não conseguiam enxergar a verdade. Eles não conseguiam ver a verdade. Então, aprenda esse texto, que Jesus veio para pregar para aqueles cegos espirituais, pessoas que estavam cegas espiritualmente. Nós vamos ler mais um texto aqui, mas essas pessoas elas estavam nas trevas, né, na morte do pecado. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus veio aqui para libertar essas pessoas que se encontravam aqui nas trevas do pecado. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Vamos ler o versículo 19 também. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade. Olha só, aos cativos, a dar vista aos cegos. Olha só, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele mesmo está lendo essas profecias no livro do profeta Isaías, né? Embora aqui nós estamos falando em Lucas, mas Jesus ele se levanta e ele vai fazer uma leitura e ele lê estas palavras no livro do profeta Isaías e ele adapta essas palavras para ele, porque estas palavras significavam as palavras do próprio Messias, e aqui está o próprio Messias anunciando estas palavras, que ele foi enviado para estas finalidades a qual o texto está dizendo aqui, né? O Espírito do Senhor estava sobre ele, o Espírito do Senhor ungiu ele, né, a pregoar aos pobres, é o que o texto diz aqui, a curar os cegos, os pecadores quebrantados de coração, remissão aos prisioneiros do pecado, a dar vista aos cegos espirituais, né, aqueles que não conseguiam ver que ele era o próprio Mashiach, porque muitos não conseguiam enxergar que ele era o próprio Mashiach. Aí o capítulo 21 do mesmo capítulo 4, né, o versículo 21 do capítulo 4 diz assim: começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vosso coração. Jesus lê o livro do profeta Isaías e fala: hoje se cumpriu estas escrituras em seu coração. Olha que coisa interessante, né? O que Jesus está falando aqui no versículo 21. Ele estava falando que ele estava ali diante daquele povo, naquele exato momento, se cumprindo esta profecia. Estava ele ali pregando para aquelas pessoas que estavam presas, para aquelas pessoas que estavam em prisões, mas em prisões espirituais, cegos, mas com cegueiras espirituais. E aí a gente vê aqui o livro de Lucas no capítulo 9, no versículo 56 e o versículo 60, diz assim a palavra de Deus: e disse ao outro: segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Aí Jesus respondeu: deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus.
O que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Ele está falando de um morto, o morto, né, enterrar um morto. Como que um morto, né, pode enterrar um morto? Eu morri, mas eu vou voltar ali porque tem uma pessoa da minha família que precisa enterrar precisa enterrar um outro morto, né? Se você vê um morto andando na rua, você vai sair correndo. Misericórdia, tem um morto aqui andando na rua querendo enterrar o outro, né? Que coisa de doido, né? Mas isso aqui, as palavras de Jesus são parábolas, né? Nós falamos sobre parábolas. Vai lá na parábola do rico e do Lázaro, no estudo que nós fizemos, que você vai entender, né? Então Jesus, ele está dizendo aqui: deixa os pecadores que estão mortos diante de Deus, é o que o texto está dizendo, enterrarem os seus próprios mortos. Deixa os pecadores, aqueles que morreram diante de Deus, enterrar os seus próprios mortos, né? E para esses mortos, Jesus estava pregando ali a palavra de Deus. Jesus estava pregando a palavra de Deus para esses mortos. Ora, que coisa interessante, né? Vamos ler uma passagem que existe no livro de Efésios. Para que você entenda sobre as chaves, estas chaves, é importante você saber um pouquinho sobre a raiz desse estudo. É claro que nós estamos abreviando aqui um pouco para você entender, mas o estudo até um pouco maior. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Acompanhe aí a leitura comigo. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos. Olha só o que o texto diz. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Olha só, quem está andando segundo o curso do mundo está morto em pecados e ofensas. É o que o texto bíblico está dizendo no livro de Efésios, né? Segundo o príncipe, pessoas que estão andando aqui, ó, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo-nos a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com o qual nos amou, estando nós, preste atenção nesse texto, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha que coisa interessante. Então veja bem, o Espírito de Deus, ele vivificou todos aqueles que estavam mortos no pecado. Né? Vivificou juntamente com Cristo, juntamente com o sacrifício de Cristo. Não é que essas pessoas estavam mortas fisicamente, mas elas estavam mortas espiritualmente. Esta morte, esses presos a qual o próprio Machia pregou, eram presos espirituais. Não é que eles estavam encarcerados com correntes físicas, com correntes feitas pela matéria, mas era uma prisão espiritual. E a morte a qual esses mortos Jesus pregou eram mortos que estavam mortos espiritualmente, né? Aí vamos voltar lá para o livro de 1 Pedro, já que você entendeu que as pessoas estão mortas no pecado. Todo aquele que está no pecado, que está sem Cristo, está morto no pecado, né? Porque aquele que foi vivificado com Cristo é aquele que ouviu, creu e pratica a palavra. 1 Pedro capítulo 4, vamos ler o versículo 3 e depois do 3 nós vamos ler o versículo 6.
porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Porque por isso foi pregado, olha só, por isso foi pregado também o evangelho aos mortos. Olha que texto interessante. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Então a gente vê aqui, que mortos é esse? O evangelho foi pregado aos mortos. Eu imagino Jesus andando lá no cemitério pregando para os mortos, né? Jesus não era mórmon, né? Porque mórmon que prega para morto, né? Batiza morto. Então Jesus estava lá, arrependei-vos mortos dos seus maus caminhos. Aí vinham os discípulos pregando, ô morto, arrependei-vos dos seus maus caminhos. Esse é o evangelho. O evangelho não foi pregado aos mortos fisicamente. Esses mortos a qual o evangelho foi pregado são mortos espiritualmente. Você está conseguindo compreender o raciocínio? Compreenda o raciocínio. Pessoas que estavam mortas espiritualmente. O próprio texto confirma isso. Mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, são mortos espirituais. Então, o que esse texto significa? Que o evangelho também foi pregado aos demais povos, né? As demais tribos e nações, pessoas que estavam mortos espiritualmente, longe de Deus, vivendo no pecado, vivendo na idolatria, vivendo na feitiçaria, na lascívia, prostituição, pessoas que estavam mortas no pecado, né? Aí o texto diz assim, livro de Eclesiastes, capítulo 5, nós vamos ler, ou melhor, Eclesiastes capítulo 9. Vamos ler aqui o capítulo 9, o versículo 5. Versículo 5 diz assim a palavra de Deus. Depois nós vamos ler o versículo 10. Capítulo 9, vamos ler o versículo 5, depois o versículo 10. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Versículo 10. Tudo quanto te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, depois assista, procura aí o nosso estudo, o estado do homem após a morte. Nós temos esse estudo também, já pronto, o estado do homem após a morte, para você entender um pouco aqui esse assunto. Quem morre não tem ciência, não tem conhecimento, não sabe de nada, está morto, quanto mais ouvir a palavra de Deus. Vai lá sentar na beirada do túmulo e ficar pregando o evangelho para quem está morto, né? Isso é coisa, isso é loucura, né? Então, eu vou pregar o evangelho para quem está morto, né? Uns pregam o evangelho para quem está morto, outros acendem vela, outros levam flor, outros levam arroz, né? Cada um segundo a sua crença. Mas, segundo as escrituras sagradas, aquele que está morto não sabe de nada que está acontecendo aqui. Não tem ciência, não tem conhecimento, até o seu ódio, o seu amor já pereceram, é o que o texto bíblico diz. Então Jesus, ele não pregou nenhum espírito morto, nenhum espírito que estava em prisão enquanto ele esteve morto. Não, o texto diz que Jesus, ele pregou a palavra enquanto ele esteve vivo. Quando Jesus esteve vivo, ele pregou a estes mortos espiritualmente. Pessoas que estavam mortas espiritualmente. Mortas no pecado, como nós lemos em Efésios capítulo 2. O livro de Efésios capítulo 2, ele fala que nós estávamos mortos no pecado. Mortos em pecado. Então Jesus pregou para essas pessoas que estavam mortos em pecado. Presos em prisões espirituais. Porque aquele gadareno a qual o próprio Machia tem um encontro com ele, quando desembarca do barco, o que acontece? Vem aquele gadareno que cadeia nenhuma da terra conseguia prender ele. O texto bíblico diz que ele quebrava as cadeias, né? Levavam ele preso, ele quebrava as cadeias, as correntes.
E ele morava no sepulcro. Então ele era uma pessoa que o homem não conseguia prender ele nas cadeias. A cadeia material, as correntes materiais não conseguia prender o gadareno. Mas aquele homem estava preso. Ele estava preso numa prisão espiritual. Ele estava acorrentado a uma prisão espiritual por uma legião de demônios. E Jesus libertou ele desta prisão. Os demônios libertaram ele da prisão material. Ele quebrou as correntes materiais. Mas Jesus quebrou a corrente espiritual. Jesus libertou aquele homem das prisões espirituais. E ele se tornou um pregador. Pregou para mais de 10 cidades, né? Porque foi livre espiritualmente por Jesus de uma cadeia, de uma prisão a qual ele estava vivendo. Então veja bem que Jesus ele pregou a essas pessoas que estavam em prisões, enquanto ele estava vivo. Enquanto Jesus estava vivo no seu ministério de 3 anos e meio, ele pregou a essas pessoas que estavam presas em prisões espirituais. Não quando ele morreu, foi pregar para as pessoas de prisões lá, né? Veja bem, vamos ler aqui a palavra de Cristo. No livro de Apocalipse, que é o tema de hoje, capítulo 1, versículo 18, que ele diz assim, né? A palavra de Deus. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus ele tem as chaves da morte e do inferno. Só que esse inferno aqui não é a casa do diabo. Esse inferno aqui no grego, a qual as escrituras da Nova Aliança estão escritas em grego, elas significam o quê? Né? Em grego, Hades, em hebraico, Sheol, né? Que significa sepultura. Então, como nós interpretamos esse texto aqui no original? Porque só na Bíblia portuguesa que tem isso aqui. Mas se você pegar, por exemplo, a Bíblia hebraica do David Stein, ele vai fazer uma tradução correta aqui, nesse texto bíblico. Então, o texto correto é o seguinte, olha. E o que vive fui morto, e eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Ele tem as chaves da morte e da sepultura. Esse é o significado da palavra. Você vê que em parte alguma da Bíblia, em lugar algum da Bíblia, está escrito que ele desceu no inferno tomar as chaves do diabo. Aonde que está escrito isso? Em parte alguma das escrituras sagradas está escrito. Muito pelo contrário, o inferno, que significa sepultura, também será lançado no lago de fogo. O livro de Apocalipse, no capítulo 20, diz que será lançado no lago de fogo o diabo, os anjos, os pecadores, e eles não vão ser lançados no Hades. Eles não vão ser lançados no Hades, eles não vão ser lançados no inferno. Eles vão ser lançados no lago de fogo. No lago de fogo e não no inferno, porque o inferno é a sepultura. E a sepultura também será lançada no lago de fogo. Como assim, pastor? A sepultura vai ser lançada no lago de fogo? Porque no reino de Cristo não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor. A morte ela vai ser extinta. A sepultura vai ser extinta. Me lembro agora de uma passagem aqui que diz assim, uma passagem bíblica que diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então muitos falam, a porta do inferno, o diabo não tem poder sobre a igreja de Jesus e não sei o que e tal. Né? Só que esse inferno é Hades. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que a sepultura não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Porque as portas da sepultura, não é as portas do inferno, as portas da sepultura. Porque a sepultura antigamente ela tinha uma porta. Né, se abria a porta e sepultava as pessoas. Em tempos mais passados eram pedras que fechavam as portas dessas sepulturas. Né? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que as portas da sepultura não vai prevalecer contra a igreja de Jesus. Não é um inferno, a casa do diabo, os demônios.
Isso a gente sabe que ele já não tem poder na obra de Deus. Ele tenta tragar aqueles que estão em pecados, que estão com os seus caminhos tortuosos, né? Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que a igreja dele nunca ia morrer, né? As portas da sepultura não prevalecerão contra a igreja de Jesus. A igreja de Jesus nunca vai morrer, ela nunca vai ser sepultada. É isso que ele está querendo dizer. E quanto às chaves, né? Jesus ele foi lá no inferno tomar as chaves do diabo, né? Bateu no diabo. Tem umas coisas aí que eu já ouvi, né? Aí umas pessoas no afã de engrandecer a obra de Jesus, aí até começa a falar, porque Jesus deu um golpe de karatê no diabo lá, né? Deitou ele no chão, deu uma rasteira nele e tomou a chave, né? Isso aí é conversa fiada para boi dormir. Isso aí não existe nas escrituras sagradas. O texto diz que eu tenho as chaves da morte e da sepultura. Apocalipse 1, versículo 18. Ele tem as chaves. Com ele está o poder da morte e da ressurreição. Porque ele foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. Em Jesus está o poder da morte e da vida eterna. Ele tem o poder sobre a morte, ele tem o poder sobre a sepultura. Ele tem, porque ele venceu a própria morte e saiu da sua sepultura. Que esse estudo possa esclarecer mais você, que o Eterno te abençoe grandemente e que esses temas possam estar, com certeza, esclarecendo algumas dúvidas para você. Se você tem dúvidas sobre o assunto, você pode me mandar um e-mail, prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br, prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br. Mande um e-mail para a gente, será um prazer imenso responder você, tirar as suas dúvidas, esclarecer as suas dúvidas. Shalom Aleichem.